José Carlos Manhambusca, advogado, uma das melhores cabeças que nós temos, um profissional absolutamente respeitado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu compromisso com a ética, e uma pessoa que toda a sua vida sempre primou para fazer, sempre se doou para dar o melhor em tudo que ele fez na vida. E como escritor também, ele está fazendo um sucesso extraordinário, suas obras de grande relevância aí na área do direito, tendo como leitores ministros de Estado, desembargadores do Estado inteiro, e um trabalho reconhecido como um dos mais interessantes nessa área também como escritor. Doutor José Carlos Manhambusca, meu querido amigo, uma alegria recebê-lo aqui em nosso programa. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Neres. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que você me concede. Fico muito feliz com o seu sucesso, muito feliz em poder estar aqui, prestando um pouco de serviço de utilidade pública, e agradecer os seus elogios, né? Porque a gente tentou, no decorrer da vida, ser um bom filho, ser um bom marido, ser um bom pai e ser um bom profissional. Pô, fala um pouquinho da sua infância, carioca, fala um pouquinho do início, como que tudo começou, quando que o amigo descobriu realmente o que queria da vida. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, é muito importante. Eu vou fazer pergunta que eu acho que talvez não é toda hora que você tem chance de falar sobre ela. Não, bacana, eu sou nascido em comunidade, né? Eu fui feliz em ter nascido num bairro chamado Jardim Botânico, onde nasceu a Rede Globo, né? Tive a infelicidade de perder meu pai aos 7 anos. Tive 2 irmãos, né, mais velhos, e como um pobre, eu também passei necessidade vendendo empada em ponto de ônibus, né, varrendo casa de madame, lutando. Então eu comecei a trabalhar mais ou menos aí por 11, 12 anos, né? E aí a minha infância foi encaminhada desta maneira, jogando futebol na comunidade, né? Tentando trabalhar, tentando ser alguém, né? E Deus me abençoou com isso. Bom, e naquela época lá de criança também no futebol, você teve um privilégio que muita gente gostaria de ter, né? Conhecer o Galinho, o Zico. Aí vem uma história interessante, porque na comunidade tinham pessoas que jogavam muito mais do que eu, né? A comunidade tem um sistema assim, primeiro quadro e segundo quadro, né? Dividido em 2 times. E aí você tem que jogar bem no segundo quadro para passar para o primeiro quadro, né? Mas eu recebi um convite, na época então, jogadores do Flamengo, né? O goleiro, o Birajara Mota, Alcântara, Doval, né? E na época até o Luxemburgo também fazia parte da equipe do Flamengo, Moreira, Reis, e esse pessoal comprava numa boutique que eu trabalhava no Leblon, né? E lá eu também acabo conhecendo nosso amigo Antunes, O né? Antunes. Que é o nosso Zico, e o Renato, irmão do Amarildo, que Certo. jogou na seleção brasileira. E aí veio o convite: por que você não aparece lá para treinar? Eu não me lembro bem, mas eu acho que o técnico era o Strick, se eu não me engano, né? E aí compareci lá um dia, né, sem qualquer material, pobre, não tinha nada, e usa a chuteira de um, né, meião de outro, e calção, e começa a treinar, né? E, para nossa surpresa, quem está do outro lado é o Zico. Juvenil. O Juvenil. Juvenil. Então, nós tivemos esse prazer, esse privilégio de treinar com ele ali, treinar no time de cima do Flamengo. Fantástico. Bom, o doutor Manhambusca, ele coloca uma questão aqui muito relevante, que ele fala da comunidade. O senhor tem
uma tensão, assim, uma conclusão deturpada, né? Porque geralmente o que ganha publicidade são aqueles que se perdem, mas é bom a gente dizer que a grande maioria é gente do bem, gente que trabalha, gente que se dedica, gente que quer crescer na vida pelos caminhos do bem. E aí na sua trajetória os estudos. Aí o futebol tinha até um bom jogador, eu conheci jogando com um dinamismo, uma inteligência dentro das 4 linhas, mas o foco partiu para o lado do estudo. Como é que foi isso aí? Aí o que acontece? Na época, até porque as pessoas tinham assim viam um jogador de futebol como uma pessoa que não gostava de trabalhar. Mas não é. É porque na época existia um sistema em que você fazia a preparação física de manhã e fazia o coletivo à tarde. Como que você ia trabalhar? Como que a pessoa ia trabalhar? Então, por isso que na época, você é jogador de futebol, não gosta de trabalhar, isso ou aquilo. Mas não era assim. Hoje é diferente. Então, o que aconteceu no meu caso específico? Meus irmãos teriam que me dar apoio, né, para que eu continuasse. E aí, infelizmente, eles não deram apoio, né, e eu tive que desistir, pelo menos do futebol de campo. Depois eu fui para o futebol de salão, joguei em grandes equipes, inclusive o primeiro campeão brasileiro de salão é o Carioca, onde eu joguei também, né, e aí eu trabalhando, acabei tendo que estudar à noite. Me dedicar aos estudos, né? Terminei os meus estudos, né? E ingressei na faculdade de economia no Rio de Janeiro. Não foi nem direito, foi economia. Essa era a minha área, porque logo em seguida eu trabalhei no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, mexendo com computador. Então a minha área era a área da economia, né? Mas eu consegui. Mesmo assim com essa dificuldade, o futebol de salão me proporcionou ainda um pouco de renda, porque eu joguei no Sírio-Libanês, joguei no Fonseca de Niterói, no próprio Carioca, e isso me ajudava a complementar a renda, né? Perfeito. Bom, e aí depois veio o direito, mas aí o advogado, muitos advogados, porque as pessoas sempre falam isso, poxa, é uma área muito concorrida, e aí você sabia pela sua experiência de vida, pelo seu foco em relação à vida, que não tinha que ser simplesmente um advogado, tinha que ser um profissional diferenciado, foi isso? Aí a faculdade na Praça 15, Cândido Mendes, e famosa, por sinal de nome, né? E tinha realmente direito também. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar em economia, vai para direito, mas aí surge, nesse meio termo, um concurso, a qual eu sou aprovado, né? E tenho que me deslocar. Muito concorrido o concurso? Muito concorrido, muito. Aí, mas graças a Deus me deu essa oportunidade, né, de sair do Rio de Janeiro e vir para Ponta Porã. Para Ponta Porã. Que idade você tinha na época? Bom, 23. 23 anos. 23 anos. Como é que foi essa emoção de saber que foi aprovado em uma área de atuação? Posso falar área? Eu digo para você o seguinte, até a pessoa que me deu a notícia já faleceu, um senhor que trabalhava na imprensa nacional, e eu passando na rua lá para ir para o campo jogar bola, ele me chamou e falou assim, seu nome está no Diário Oficial. Foi aprovado. Você foi aprovado. Você tem que ir para a academia, em Brasília, e depois seguir o seu destino, né? E eu falei, tá bom, vou olhar. E realmente, né, fui aprovado e tal, fizemos os testes e tal, né? Mas a vinda para cá, numa idade tão baixa, foi um grande desafio. Isso. Né? Porque eu não falo que eu não tive referência, porque minha mãe foi uma trabalhadora, meus irmãos também, né? Mas, como você falou anteriormente, naquele momento, a convivência em comunidade, é muito difícil você escolher o lado. É muito difícil. Não é uma coisa simples. Né? Você depende de uma série de circunstâncias, e como eu era atleta,
Né? Eu levantava 6 horas da manhã para ir para a praia correr, um outro amigo que me pegava de moto, eu jogava bola, eu jogava futebol, eu jogava frescobol, eu jogava voleibol na praia, eu fazia tudo. Então eu era um atleta. E eu digo a você com propriedade, droga não combina com desportista. Não combina. Não se mistura, é água e vinho. Não se mistura, é água e vinho. E aí, talvez, foi a oportunidade que Deus me deu de não enveredar para um lado errado. Muito bem. E aí, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Dourado, quantos anos faz de Mato Grosso do Sul, doutor José Carlos Manhã Busca? Eu cheguei aqui em 77. 77? Eu digo que eu nasci junto com o Mato Grosso do Sul. Você já vai fazer quantos anos? 77 e 50 anos. Está na casa dos 50. Bom, entendeu? E aí uma carreira bem sucedida no direito, uma reputação, uma pessoa sempre muito respeitada pela sua conduta, pela sua ética. E aí esse lado escritor, como é que foi descoberto isso aí? Porque o escritor, nós temos vários, mas poucos, muito poucos mesmo, talvez dá para contar nas mãos alguém que tem esse privilégio de ser lido por desembargadores, ministros de Estado, prefaciado por gente desse nível, com esse respeito nesse universo tão seleto dos grandes escritores. Como é que foi esse lado aí? Eu acabei tendo que transferir primeiro a minha faculdade para Dom Bosco, em Campo Grande. Achei que poderia cursar, mas infelizmente não dava para cursar. Então eu vim aqui para a nossa antiga Socigram e me deslocava de ônibus lá, um dia chegava, outro dia não chegava. Mas consegui terminar o curso, consegui fazer escola de magistratura, consegui dar aula na Socigram, consegui fazer especialização em processo civil e direito civil pelas taças de Sá, E, como quem diz, a advocacia na minha época tinha dificuldade? Tinha, porque tinham excelentes advogados aqui. Tive a oportunidade da família Quadros me ceder uma sala no escritório deles, no início, Mas eu digo que não tem vitória sem luta. Então eu trabalhei bastante no início, tive que estudar bastante para poder chegar a advogar em si e num nível razoável. E naquele momento eu digo que a gente foi bastante ajudado. A magistratura... O perfil da magistratura naquela época era sensacional. Não que não seja agora, mas pessoas que compreendiam, até porque eram pessoas de mais ou de maior idade que as de hoje. Certo. A pessoa passava num concurso, mas já passava com uma certa idade, E aí ela entendia como é que era a vida. E assim foi a minha batalha, Continuei estudando e agora entrando exatamente na sua pergunta, a vida é muito bacana, A profissão é muito bacana, mas as pessoas precisam correr atrás. Precisa correr. Gente, olha para você que está nos acompanhando, olha que testemunho, que lição de vida, O jovem, a coisa é fácil, a vida, mas o exemplo de um homem que nasceu numa comunidade que tinha todas as condições, se quisesse partir para um outro lado, para enveredar no outro caminho. No entanto, ele optou pelo trabalho honesto, pelos estudos, E é esse profissional, esse ser humano que é. Roberto Xavier, nosso companheiro aqui, está mandando um abraço. Doutor José Carlos Manhã Busco, um profissional que sempre me tratou de forma muito educada quando fui seu carteiro durante alguns anos ali no Jardim Londrina. Gente boníssima. Parabéns. Aí tá te mandando um abraço aqui, o Roberto Xavier. O cara não tem uma ruga sequer. Faz 40 anos que eu conheço do mesmo jeito. Realmente. Doutor, bom, quantos ele está te mandando um abraço. Quantos livros já? Eu sei que os seus livros são acima da média. A editora também, a sua editora é uma das mais conceituadas também. E quais são os planos para o futuro? O que o amigo pretende adiante disso aí, do que já aconteceu até agora? E aí ocorre uma coincidência, fora os congressos que você tem que ir,
fora a visita aos tribunais superiores. E aí eu vou num congresso de Minas e sou apadrinhado por um desembargador chamado Sebastião Geraldo de Oliveira, que é o Papa em responsabilidade civil. E me apresenta o seu Armandinho, que era o dono da LTR. Falou, vai lá e fala com ele, fala que você é meu amigo. E aí surge a primeira oportunidade, que é um livro feito com o meu filho, que era a tese dele lá quando formou, né? Responsabilidade civil objetiva. E eu entreguei o material e ele enviou para a LTR, lá em São Paulo, onde eles moravam, e onde era a editora. Moral da história, meu amigo, desse relacionamento, a qual eu lamento ele já ter partido, mas eu tive o privilégio de me despedir dele, mesmo sem saber. Né? Fantástico. Semana que ele partiu, que Deus chamou ele, eu liguei e falei com ele, agradecendo mais uma vez a oportunidade de alguém do interior. Então, naquela editora, que era a maior editora de livros trabalhistas do Brasil, eu e minha família tivemos 4 livros editados e todos eles na 3ª edição. Então, para um advogado de um estado do interior, de uma cidade do interior, é algo inexplicável. E fantástico, né? Porque uma coisa é você estar advogando em São Paulo, Rio de Janeiro, Sim. entendeu? Para conseguir penetrar nesse universo. Outra coisa, um estado que, diante da representatividade, né? Dos nomes, né, que tem, conseguir ganhar esse destaque, eu imagino que as dificuldades sejam muito maiores. Tem que se provar que realmente é bom. E eles me dão a oportunidade. Eu lanço o livro no Maxud, no hotel que o Frank Sinatra cantou, que hoje já está fechado. Eu lanço o livro no Renascença, Certo. que era e é o maior e melhor hotel de São Paulo. E as coisas começam a acontecer. Eu lanço o livro no TST, lá em Brasília, eu lanço o livro no Rio de Janeiro, e aí a coisa vai para frente. Né? Então isso nos incentiva depois a escrever mais algumas obras. Né? Meu filho escreve um outro livro, e eu estou aqui terminando agora o 9º livro, que deve sair daqui a 30 dias, né? Mas a inspiração vem do trabalho, da luta. Né? Embora o nosso Estado ele não tenha ainda esse viés, né? Eu espero que um dia ele venha a ter, de prestigiar os pratas da casa, de valorizar aquilo que é bom aqui, né? E não só o que é dos outros, né? Mas eu fiz a minha parte, junto com meu filho e com a minha filha. Bom, doutor, estamos conversando com um dos maiores escritores do país, gente. Ele tá nesse universo dos melhores. Os filhos seguindo os passos do pai, com a mesma conduta, um advogado e uma advogada, e a filha também está seguindo aí os passos do escritor José Carlos Manhambusca, é isso? Sim, também, ela escreve, né? Ele tem mestrado pela Unipar em processo civil, ela tem especialização em direito do trabalho, né? Então, eles, em termos de currículo, e graças a Deus, foram nascidos e criados em Dourados, tiveram aqui excelentes professores, fizeram a universidade em Campo Grande, a federal. Então, eu acho que eu cumpri a minha parte em deixar educação e cultura, né? Porque bem material é circunstância. É verdade. E um legado de honradez, né, de exemplo do filho. A gente, quando conversa com eles têm o maior orgulho do pai que tem. Né? Não só o profissional, mas o ser humano também. Isso é um legado extraordinário, né? Isso você valoriza, muitas pessoas valorizam, né? Porque o que você deixa, eu sempre digo que você não leva nada, caixão não tem gaveta, conhecimento você tem que distribuir, não adianta você guardar ele para si, porque ele não vai no inventário, não vai em lugar nenhum, então você tem que proporcionar isso em vida, né? E demonstrando, como você bem falou, os filhos, nós somos o farol deles. Exatamente. Né? Nós é que iluminamos. Se você não agir direito, não vai acontecer. Então eu procurei na minha vida, com muito sacrifício, muito esforço, não me arrependo de nada,
né? Eu procurei, como eu lhe falei, ser um cidadão de bem. Perfeito. Ó, gente, Dr. José Carlos Maia busca, além de tudo isso, muito mais, né? Falei do lado profissional, lado humano, um conselheiro, uma pessoa de uma visão sobre a vida, sobre os mais diferentes assuntos, e um cidadão que oferece uma contribuição absolutamente inestimável para a sociedade em todos os sentidos. Quero agradecer aqui a sua presença, essa aula que nos deu aqui de grandeza, de serenidade, de humildade, de conhecimento e uma visão também futurista para o nosso estado, para o nosso Brasil. E volte quantas vezes quiser para falar dos seus trabalhos, das suas obras, compartilhar um pouco desse seu lado, que por trás de todo esse seu currículo gigantesco, exuberante, tem um homem que é maior do que tudo isso. Eu acho que esse legado ele não tem preço, não tem nada que possa dimensionar a grandeza dessa circunstância. E eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. Tá bom, doutor? Eu agradeço mais uma vez, né, essa oportunidade. Não é sempre que a gente tem esse privilégio de ter um amigo de longa data, né, e que nos conhece lá de trás, né, e pode falar muito bem, né, do que nós tentamos fazer. E estar aqui é um orgulho, porque, em que pese, eu sempre fui bem tratado pela nossa mídia, pela nossa imprensa, sempre procurei me relacionar bem com todos, e você aqui me convidando para estar aqui no seu local de trabalho, né, é motivo de honra e orgulho, né, porque é um privilégio também ser seu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, conversamos com o doutor José Carlos Maia Busca, uma das pessoas, além do lado profissional respeitado, uma das pessoas mais queridas também nesse universo, da magistratura, do pessoal da área do direito, da empresário, da sociedade como um todo, né? E respeitado nacionalmente, né? E mantém absolutamente as suas origens, aquela sua condição de uma pessoa, da onde veio, as coisas que aconteceram, o que precisou passar, como passou, mas sempre com a maior dignidade possível. Parabéns.